Webinar Perinity. Obtenha insights valiosos. O webinar já vai começar. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um webinar da Perinity. Hoje a gente está aqui, vai trazer um assunto um pouco diferente para vocês. Não que ele não esteja dentro dos conceitos que prega, né, a toda aquela parte de riscos, de compliance, de controles internos, de auditoria, mas é um tema que normalmente a Perinity não costuma discutir com seus parceiros, com seus clientes e com futuros clientes, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí de cibersegurança, né? Se eu não me engano, o tema de hoje, como é que está o tema de hoje mesmo, Denis? Opa, como usar estratégias de cibersegurança e GRC para proteger a sua empresa. Isso aí. Como usar as estratégias de segurança e cibersegurança para proteger sua empresa. E aí, como sempre, né, eu trouxe ali também o Denis, que é um cara super bacana. O Denis eu conheço há pouco tempo, mas a gente já trocou várias figurinhas. Uma pessoa gostosa de conversar, de obter insights ali, ter um pensamento um pouco mais para frente. E trouxe também, vou deixar eles se apresentarem, tá, pessoal? Como vocês sabem, eu não fico apresentando, eu deixo eles se apresentarem para contar suas histórias. E trouxe também o Leandro Jesus, que aí todo mundo já conhece, já é de casa, já participou dos webinars aqui com a gente inúmeras vezes, então quem costuma assistir aqui ao canal da Perinity já está acostumado com o Leandro. Mas mesmo assim, Leandro, não significa que você não vai se apresentar, tá bom? Então vamos começar pelo Denis. Normalmente, Denis, eu faço essa piadinha, mas assim, eu começo pelas mulheres. Hoje, como não tem mulher, eu vou começar pelos novatos, né, no painel. Então, pode se apresentar. Entendi, né? Muito obrigado aí, Roberto, né? Então, obrigado aí, pessoal, pelo tempo de vocês, né? Muito prazer. Como o Roberto falou, meu nome é Denis Silva, né? Hoje eu sou o CEO da OnSecurity, então tenho um pouco mais de 16 anos aí na área de cibersegurança, né? Já trabalhei em fabricantes, enfim. E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui uma palhinha aí, né, dessa experiência aí relacionada ao tema. Legal, legal. Seja bem-vindo, viu, Denis? Espero que essa seja a primeira participação de muitas, tá? Legal, obrigado. Leandro, fique à vontade, meu amigo. Vamos lá, sejam todos bem-vindos a mais esse webinar. Muito prazer, Leandro Jesus. Já estou nesse mercado aqui. Nossa, Roberto, 28 anos, estamos ficando velhinho, né? Mas que bom, experiência boa. Atuando com GRC, com gestão de riscos, controles internos. Estou aqui para somar aqui essa experiência. Sou parceiro Perinity já há alguns anos e sempre nas nossas agendas aparece esse tema aqui da cibersegurança como um tema latente cada dia mais ali nas empresas, né? E alguns projetos nós temos acontecendo nesse momento, a questão da cibersegurança cada vez mais está sendo discutido, inclusive em empresas cloud, né? Que compra e Uhum. vende nuvem ali, como eles falam, né? Então, como as outras demais empresas. Então, queria compartilhar com vocês ali alguns insights. É claro que essa agenda que ela vai ser tocada pelo Denis, nós estamos aqui para suportar ele no que preciso for aqui na questão de GRC. Esse tema da cibersegurança vai ficar para ele e para o Roberto, porque eles que dominam esse tema aqui na essência. Só para reforçar, para quem quiser aprender um pouco mais sobre GRC, eu tenho 4 livros publicados e sempre pensando ali em ajudar vocês no conhecimento. Sejam todos bem-vindos e bom webinar para todos. Rapaz, você falou dos livros, eu lembrei de uma coisa aqui. Lembrou? Todo webinar da Perinity, a gente sempre tem uma surpresinha para quem está inscrito, para quem participa. E hoje eu tenho uma surpresinha bacana, legal. O Denis conta no final, não vou contar agora, mas tem aí um servicinho, tem ali uma atividade que o Denis vai colocar aí para vocês como brinde Perinity para esse nosso webinar, tá? Denis, eu vou deixar você puxar o assunto.
coloca, normalmente, pessoal, a gente trata o tema mais no bate-papo, mas como é um assunto extremamente técnico, tem uma pegada mais técnica, eu acho que é interessante o Denis entrar com a apresentação que ele montou ali, né, para ter uma abordagem das notícias, do cenário atual frente à cibersegurança e segurança, né? Vale lembrar que, assim, os principais, né, quando a gente fala de principais riscos de cibersegurança, né, que envolvem ali ameaças que afetam diretamente a confidencialidade, integridade, disponibilidade das informações e dos sistemas que vocês utilizam dentro das empresas de vocês, tá? Então, assim, vou deixar o Denis. Denis, começa aí, meu amigo, e a gente vai, depois da sua apresentação, debater um pouquinho, tá bom? Boa, combinado. Obrigado aí, Roberto. Obrigado, Leandro. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver aqui. Fazer um testezinho. Estão enxergando? Isso, estou Certinho? sim. Beleza. Gente, vamos lá. Então, como o Roberto bem falou, né, a gente vai falar aqui hoje, né, sobre como usar estratégias de cibersegurança e GRC para proteger sua empresa. Então, esse material aqui, a ideia é realmente trabalhar um pouco de conceito, né, e falar um pouco, né, das dores, enfim, como a gente consegue resolver tudo isso. E eu começo aqui falando do custo da insegurança digital, né? Hoje nós estamos na era da conexão, são decisões tomadas aí em segundos, né? Empresas cada vez mais expostas. E, e aí eu queria pegar um cenário aqui com vocês. Imagina o seguinte, né? Pensa lá. Está num dia comum lá, até que tudo muda. Imagina uma quinta-feira normal aí na sua empresa, e aí, de repente, seu sistema para de funcionar. Mas como assim, Denis? Pô, meu sistema parou de funcionar? Seu telefone está tocando, o banco de dados foi criptografado, e-mails falsos relacionados à sua empresa aí estão surgindo, e seus acessos são bloqueados. Gente, é assim que acontece. Felizmente, esse aqui é um caso simulado, né? Então, eu estou fazendo vocês imaginarem, mas é assim que acontece, né? Quando uma empresa ela é atacada. Né? Não sei se alguém aqui já passou por isso, né? Ou já trabalhou numa empresa. Se você tiver aí, né? Se já passou por alguma coisa relacionada, digita um aí no chat, né? Para eu poder entender aí depois, enfim, né? Depois, questão de dúvida, a gente vai puxar também, mas só para saber se já passou por um cenário desse, né? Passar por crise, né? Eu passei por algumas crises em empresas, né? No decorrer aqui de experiência. E não é fácil, gente. Você vai perdendo o cabelo aqui. Eu tô quase já sem, mas enfim. Vamos lá. Eu ia fazer uma piada com o Leandro, mas conhecendo agora, então eu não posso. Ele já tem mais Mas, bagagem mas, que eu, né? fique super à vontade, cara. Fique super à vontade, porque os riscos me fizeram perder os cabelos. Mas tá tudo Pois é, bem. é muito complexo. Mas vamos lá, gente. Bom, então, falando aqui os dados alarmantes aí, né, que ocorrem. Em 2023, gente, teve 33 bilhões de perdas aí, né, no Brasil aí, devido a ataques cibernéticos. 95% desses ataques aí, dos problemas aí, foram de erros simples. E quando eu falo erro simples, desde você não trabalhar um cofre de senhas, né, compartilhar uma senha via WhatsApp, acessar um e-mail aí com phishing, né, e o atacante pegar suas informações. E o que acontece? 40% das empresas acabam perdendo. Na verdade, depois do vazamento, depois de 90 dias, as empresas acabam perdendo 40% de clientes. Então, imagina só como seria a sua empresa perder hoje 40% de toda a base que ela tem. É muita coisa, gente. E aí acabam com um cenário aí que as empresas acabam até falindo, né? E, e recentemente, né, acho que quem viu aqui essa notícia aqui, digita zero aí no chat, por favor. Na semana passada aqui teve uma informação lá, Roberto, a gente estava discutindo sobre isso, gente. Houve uma informação aqui que houve um vazamento de mais de 16 bilhões de senhas de Google, Apple, Facebook, de GitHub. Gente, imagina só, onde você armazena todos os códigos ali, né, dos seus sistemas, você ter senha vazada. Então, é algo muito sério. É polêmico também esse assunto aqui, porque tem gente que fala, não, pô, foram 8 bilhões, não é. Pô, mas a população mundial é de 8, como que vazou 16? Gente, mas você não tem uma credencial só, você não tem uma senha, né? Você tem várias senhas. Enfim, polêmico ou não, aconteceu. Isso é mais comum do que a gente imagina, gente.
Então, por isso que é recente, então, notícia do dia 21, né? Bom, mais informações aqui. Hoje acontecem ali cerca de 1.379 ataques por minuto, né? No Brasil, ali, América Latina. Tem um relatório da Kaspersky, né, de 2023, é recorrente isso, né? Sempre tem relatório deles, que diz que acontece mais de 700 milhões de tentativas, né, de invasão, gente. Então, por minuto, né? Então, é muita coisa. Você pega ali, trojan bancário. É um tipo de ataque que é o mais comum. E aqui eu estou falando de alguns conceitos, por exemplo, a gente tem o phishing, né? Dá uma explicação aqui, eu acho que muitos de vocês devem conhecer, devem entender, mas o que que o phishing faz? O que que é esse tipo de ataque? Nada mais é de um e-mail falso, que é enviado. Quem nunca recebeu aquele e-mail? O boleto da Caixa, né? Boleto das Casas Bahia, enfim. E o intuito ali é você clicar no link, ir para uma página, né? E preencher informações para que o atacante obtenha acesso. E mais comum ainda hoje está acontecendo o ataque de vishing. É isso mesmo, gente. Vishing, não é phishing. O que que é isso? Quem nunca também recebeu uma ligação lá do. É ruim falar nomes aqui, mas é o que mais acontece. Você pega a ligação da Nubank ou da, da Caixa, por exemplo. Cliente Nubank. Houve uma compra no seu cartão de crédito no valor de R$ 3.000, né? A sua ligação está sendo passada por um especialista. Já aconteceu com alguém aqui, gente? Dita um aí, já aconteceu com alguém aqui na sala, por favor. Aconteceu com você já, Leandro, Roberto? Pegaram algum caso assim? Toda semana sacam R$ 4.000 do Inter. Cara, tá muito complexo. É direto isso acontecendo. E assim, o ataque é tão sofisticado que às vezes mesmo você não tendo a conta, você fica até suspeito. Fala, nossa, mas é uma ligação real ali, né? E tá muito comum isso, gente. Bom, vamos lá. Desculpa interromper, Denis. Imagina. Que esse assunto eu gosto bastante, né? Então, assim, Aham. sabe que o pessoal acaba sofisticando muito o tipo de golpe devido a um outro tipo de fraude, que é o de engenharia social. Porque o que Verdade. acontece? O pessoal. Aqui na minha casa o povo não gosta que eu fale isso, tá, gente? Por isso que eu baixo um pouco a voz. Porque eu sou o rapaz velho da casa. Então, o que eu falo sempre? Olha só, a rede social é legal, só que tem muita coisa que você não deveria expor nas redes sociais. Por quê? Porque em cima de um estudo que é feito do teu comportamento ou do comportamento de várias pessoas, e determinadas informações que você presta nas redes sociais ou em outros meios, o fraudador ele vai lá, ele olha, ele faz aquele estudo e te ataca. Então, que nem, por exemplo, eu sofri um problema desse, por incrível que pareça, todo mundo vai falar assim, porra, Roberto, você fala sempre de segurança, você caiu. Caí. Vou Caramba. explicar um golpe. Eu caí no golpe da OLX. Não sei se vocês sabem disso. Na verdade, assim, não é da empresa, tá, gente? A empresa é extremamente compliance, tem seus, né, tudo feito direitinho e tudo mais, mas foi chamado dessa forma, por quê? Porque eles usavam de anúncios verdadeiros que estavam na plataforma para fazer golpe. E aí o que aconteceu? Um desses anúncios eu estava olhando, né? Porque de vez em quando eu olho para ver se tem alguma coisa interessante nessas plataformas, até mesmo porque a gente apoia outras instituições. E eu vi, e aí fiquei interessado, falei, olha, legal, queria saber a respeito disso, paraná, assim, assim, assado. Só que eu estava num problema aqui da empresa mesmo, numa discussão, numa reunião, num negócio, e a pessoa me ligou, só que a reunião não era online, como a gente está batendo esse papo aqui. A pessoa me ligou e eu estava naquela correria, né? Naquele negócio ali turbulento que estava. Eu não prestei atenção. O cara me mandou e falou assim: pô, olha, para fazer tal coisa eu te mandei um código. E nessa de mandar o código, o que ele fez? Ele, de posse do meu número, ele foi no WhatsApp, ele bateu meu número no WhatsApp dele, do celular dele. O celular dele mandou
para o meu celular, porque como ele bateu o meu celular lá no WhatsApp que ele estava tentando cadastrar, gerou um código de entrada que ele mandou para mim. E ele falou para mim que era do LX, e eu fui lá e pá! Na falta de atenção de estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, eu fui lá e mandei o código. O que aconteceu? Roubaram meu WhatsApp. Ficaram de posse do meu WhatsApp, aí lógico, a gente, né, tem algumas técnicas, algumas coisas que a gente faz lá tal, mas o cara ficou ali acho que umas 4 horas de posse do meu WhatsApp. Então, assim, muito é o que a gente acha, lógico que tem ataques que são sofisticados, mas muitos são simples. São coisas que eles pegam o profissional, né, eles pegam a pessoa pela falta de atenção, pela exposição desnecessária. Vocês vão ver que muito ali é assim, pô, fui invadido por quê? Falta de atualização de patch. Ah, foi invadido porque credencial em excesso, ou seja, permissões para profissionais desnecessárias à sua função. Então, é mais nesse cenário. Eu queria contar o meu, porque assim, cara, foi tão ridículo e eu caí. Não, mas é complicado, assim, é complexa a situação, porque você falou num ponto que é muito importante, assim, que eu vejo. Quando a gente faz muita palestra de conscientização, né? A gente tem um programa de conscientização aqui, e um dos modos são as palestras, e a gente que costuma dizer, né? Que as pessoas elas caem nesses golpes ou por curiosidade, porque, eu tenho aqui, veja as fotos da festa da Maria. Aí você nem conhece a Maria, mas deixa eu ver o que que é. Ou realmente falta de atenção. E aí, por mais experiência, bagagem que você tenha, o fator humano, ele acho que ele não é nem o pessoal fala, a parte, o ser humano é o elo mais fraco da segurança. Eu acho que é o mais importante, gente. Porque se você não tiver munido ali de informação e não ir se protegendo ali, você cai mesmo. Infelizmente é comum isso. E só para não perder o raciocínio, Uhum. não vou contar o banco também, né? Porque assim, normalmente eu É, não vou fazer merchan, mas você sabe que outro dia eu estava conversando com um dos nossos consultores aqui, não sei se todos conhecem, mas eu estava falando com o William Levati ao telefone, ao mesmo tempo que eu estava fazendo uma transação bancária, né, para pagar coisa de sistemas, coisas assim. E no momento dessa transação, cara, eu recebi do banco uma mensagem dizendo: percebemos que não- você está no telefone, cuidado com golpes. Eu falei assim, caramba, eu não tinha visto isso ainda. Eu falei, caraca, cara, que coisa bacana. Mas só para complementar, tá, Denis? Desculpa aí. não, Leandro, mas ficou aí. Você levantou a mão? levanta aí. Levantei a mão. Hoje nós temos a fraude moderna, né? Porque a fraude antiga é o que quase todo mundo conhece, que o Roberto citou um exemplo aqui, que é a questão da engenharia social, né? Eu tenho essa formação de riscos e fraudes de 2012, né? Onde eu aprofundei na inteligência da fraude lá com o mestre lá. A fraude hoje, ela tem um capuz diferente, ela tem uma roupagem diferente. Então, vamos pensar o seguinte, a prática de fraude, cibernética e não cibernética, ela acontece a vida inteira, que nós conhecemos, né? Só que com a moda, eu digo moda porque já não está acabando, né? Assim, vai continuar, mas não com a pressão que estava do marketing digital, da estratégia digital, ela veio com uma Uhum. roupagem de você tem aqui a questão da estratégia da engenharia social, continua, mas você tem gatilhos mentais que são colocados ali, você tem uma narrativa que somente gatilhos mentais e narrativa que era tratada pelo pessoal da publicidade ali, das agências. Você começa a juntar isso aqui com os robozinhos que tem agora, que é a ligação é automática. Aí coloca um tema que o marketing digital trouxe fortemente, que é copy. O que é a copy? Você desenha um texto narrativo, uma redação narrativa publicitária, onde você precisa atingir cada pessoa, no interesse que ela tem. Então, qual que é o interesse dela? Saber que ela ganhou um prêmio. E ela vai lá clicar para saber que prêmio que é aquele. Você vai colocar um tom lá de celeridade, escassez ou de pressão nela, que tem a ver com a fraude. De que foi racionalizada uma fraude de R$ 4.000 que alguém sacou da sua conta. Você vai apavoradamente clicar no link ou dar um OK. Para quê? Para simplesmente você cair no link e a pessoa com a engenharia social ela vai te convencer
que alguém tirou o dinheiro da sua conta. Então, essa roupagem da fraude antiga para a fraude moderna, com toda a marca digital, robotização, bababá, copy, tudo aí, e agora nós temos uma outra questão. A inteligência artificial vai vir fortemente. Então, eu digo para o meu amigo Denis aqui, muito sucesso, continue tendo muito sucesso, muito estudo, né, Roberto? Ele que está mais novo ali, como ele falou, né? Uhum. Porque agora é uma mistura de tudo e não simplesmente é só olhar no olho da pessoa e para identificar a fraude, né? Eu, eu Agora você não, tem que olhar para a inteligência artificial também. eu não, eu Exato. não, eu não sei esse número. Vou ser bem transparente, bem sincero com vocês. Mas assim, a impressão que eu tenho é que eles pararam de atacar as máquinas para atacar, como você disse agora, Leandro, as pessoas. Então Exato. eles começaram, pô, por quê? Porque eu também trabalhei numa época no Banco Nossa Caixa, ali, pô, como é que chama aquela rua ali, perto da Prefeitura de São Paulo, cara? Esqueci, a Nossa Caixa ficava ali, né? E eu trabalhei numa parte de antifraude do banco ali. E antigamente eles tinham aquela história do chupacabra, a história do anti-skimming lá, que era uma capa que ficava em cima né, do caixa eletrônico. Esse anti-skimming, ele tinha um peso, se ficasse muito tempo, porque o pessoal colocava uma roupagem na tela e aquilo era passível de fraude depois, uma situação assim. E eles, perceba, eles pararam de atacar as pessoas, as máquinas em si, porque hoje o cara, quando quer roubar o banco, ele já não faz esse tipo mais de fraude, né? Ele vai lá, pega dinamite, metralhadora ponto .50 e acabou, A derruba lá o fraude da banco. Mona Lisa, você conhece, Roberto? A fraude da Mona Lisa? Você conhece, Denis, a Uhum. fraude da Mona Lisa? Não, qual que é? Cara, isso Talvez. não é isso é antigo, tá? Ah, É antigo que eu digo de 2000, que eu descobri, eu aprendi a fraude da Mona Lisa em 2012, quando eu estava fazendo um MBA em fraudes. Que é o quê? É uma imagem que é construída e hoje com a inteligência artificial vai ser uma loucura. Constrói-se uma imagem perfeita, real da Mona Lisa, envia um e-mail para você, você clica na imagem da Mona Lisa, mas o que está por trás é o phishing ou o vishing. uhum. Aquele link lá do seu boleto, ele está por trás de uma imagem da Mona Lisa e você não está vendo. Isso já existe, cara, ó, de 2012, já tem 13 anos, talvez. Então, isso já existe há muito tempo e lá era uma imagem. Hoje eles já estão na cara larga, né? É o link direto para você clicar, porque hoje o momento nosso é de as pessoas não têm tempo para ficar olhando, agraciando a imagem, ela já vai clicar direto, né? Tempestiva, né? Mas é isso, vamos deixar nosso amigo tocar a agenda dele aqui, a gente vai falando Não, da na sua verdade. experiência. Vai lá, Não, Denis, vai lá. não, mas vocês têm razão. É muito louco. É que assim, quando eu começo a entrar nesse tema, por exemplo, vocês falaram muita coisa que eu acho, pô, vai ter gancho para outros webinars, hein, gente? Porque, por exemplo, falou de IA, a gente tem muita, por exemplo, hoje a IA ela está muito em alta, né? Então, como que você combate IA? Com IA, basicamente é isso. Então, você tem que realmente trabalhar em cima disso e você não citou um outro ponto também, né, do que não, foi o Roberto, né? Que hoje o pessoal está indo nas pessoas, enfim. A gente tem um conceito aqui que quando você não consegue hackear sistemas, você hackeia pessoas. E aí é onde entra a engenharia social. Então, eu vou até continuar aqui, porque senão a gente vai falar aqui e não vai Isso, terminar. isso. Mas vamos lá. Bom, passando aqui, gente. ah, tá. Falando hoje, né, para você investir. Por que você vai investir em cibersegurança? Olhando aqui o Fórum Econômico Mundial, gente, entre os 10 maiores riscos globais, a insegurança cibernética é a oitava. Então, se o Fórum Mundial está dizendo ali que a insegurança cibernética está entre as 10, se você não investir nisso, você está fadado a falhar. Né? Então, tão importante, é muito importante trabalhar isso. Pegando outras estatísticas, né? Uma a cada 5 empresas atacadas, ela fecha em 6 meses, né? E a maioria das empresas só descobre quando está vulnerável tarde demais, gente, depois que o incidente já aconteceu, né? Ah, Principais razões que as empresas fecham, né? Perda de dados críticos, interrupções prolongadas de operação, danos irreversíveis, multas e penalidades legais, né? Então, vocês na área de compliance, de GRC, vocês sabem muito disso, daqui a pouco a gente vai dar uma palhinha e entrar mais no assunto, mas é algo crucial aí, né? Que pode definir o fechamento, né, de uma empresa. Bom, vou passar aqui.
Gente, vou falar aqui dos principais riscos cibernéticos, tá? Da corporativo. Hoje a gente tem os vazamentos de dados, né? Que basicamente impactam ali em cima de perda de confiança de clientes, né? Imagina se um cliente seu descobre que os dados deles foram vazados, né? Então, como que fica a reputação dessa empresa? A interrupção de operações, né, o downtime, então, são ataques ali que são feitos basicamente para paralisar sistemas. Então, imagina só agora, o seu principal sistema da empresa, aquele que você usa para trabalhar no dia a dia. Se ele parar, qual que é o impacto que vai ter? Né? É gigantesco, gente. Então, é um risco muito grande aí, né, dentro da área corporativa. Extorsão digital e ransomware. Aqui eu até vou dar uma palhinha, né? O que é ransomware, gente? Se você pegar ali, hoje a ideia não é ficar dando Não uma é a aula, banda né? inglesa, né? Não é a banda inglesa, né? Não é uma beleza, não é uma, eu gostaria que fosse, gente. Mas é basicamente ali um ataque que ele vai criptografar seus dados. Então imagina você pegar um malware ali que ele vai entrar no seu computador, criptografar todos os dados, e aí quando você vai acessar esse arquivo, aparece lá uma mensagem: olha, seus dados foram roubados e são criptografados, pague 10 mil reais em Bitcoin, ou, né, enfim, pague um Bitcoin, tá aí muito alto, né? Para você obter as informações de volta, a chave para você descriptografar. Isso é comum, gente, acontecer. E, e como é que você evita isso, né? Tem ferramentas, né, óbvio, para trabalhar isso, e, e alguns processos também. Mas eu queria ir num ponto do seguinte, que a gente pega, às vezes, muitos casos de, pô, se peguei um ransomware, estão pedindo aqui um resgate em Bitcoin, eu não sei nem como que compra, enfim, como é que eu faço? A primeira coisa que eu falo, gente, quando acontece algo nesse sentido numa empresa, a primeira coisa que o pessoal faz, às vezes, é desligar o computador. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Aconteceu algum incidente, tira da internet. Puxa o cabo de rede, desliga o Wi-Fi e deixa o computador ligado, deixa o servidor ligado. Por quê? A maioria das vezes, a gente consegue recuperar esses dados usando memória, pegando memória do próprio computador, do próprio servidor. Às vezes a chave ela está ali guardadinha. Só que se você reiniciou, você perdeu aquilo. E aí a chance de recuperação é muito baixa. Então, ou você vai colocar muito dinheiro para recuperar, pagando o especialista, ou você vai correr o risco e pagar o atacante. Só que assim, pagou para poder receber. Será que realmente ele vai te passar a chave? Será que realmente o fraudador ali, né, ele vai querer passar isso para você? Então, é complexo, é uma situação ali que você, né, sinuca de bico ali. Enfim, bom, engenharia social, a gente comentou, e phishing, né? Hoje também a gente tem um trabalho ali, né, em cima da conscientização, né, que eu falei com vocês, mas eu acho que a maioria dos ataques que acontecem, que a gente vê muito, é por realmente o pessoal estar clicando. Tem muitas ferramentas hoje de endpoint, né, que fazem essa proteção, é, mas não adianta ficar esperando, né, que a tecnologia vai resolver, gente. Realmente é a questão de conscientização. E não está conformidade, né, com normas regulatórias também, né, é algo mais complexo aí pode acontecer. Opa! E falta de cultura de segurança na gestão de terceira, para a gente virar assim. É... Diante desse ponto aqui de falta de cultura de segurança de gestão de terceiros, o que acontece? Às vezes as empresas elas contratam terceiros ali para prestar certo serviço e não tem um controle dos equipamentos que ele está usando, né? Às vezes ele está usando equipamento próprio, mas não tem uma política de BioD, você não sabe o que tem ali e está trazendo dentro de casa, basicamente. Então, existe também, às vezes, uma negligência por parte da empresa ou da área de segurança por não estar olhando para esse ponto. E é um ponto que você está colocando gente dentro de casa. E um outro tipo de ataque que acontece muito em empresas de frente grande é a parte de insider, são os insiders, que é uma pessoa que está dentro do seu ambiente querendo obter alguma informação, querendo fazer algum ataque. E aí, se você está dentro, a gente às vezes se preocupa muito de trabalhar do portão para fora, né? E dentro de casa? Quem que faz essa proteção? Né? Então, assim, são riscos aqui que eu dei uma pincelada aqui para a gente, né, acho que são os principais aí relacionados à parte corporativa, tá? Sim. Quando você toma água aqui, Denis, você me permite acrescentar Pode mais falar. dois? Ou Manda lá, reforçar manda. mais dois, caso você já tenha colocado ali. Risco de incidente e resposta. Cada vez mais
sendo discutido ali, né, inclusive nas políticas de segurança, incidente e resposta, e um que eu vi a vida inteira acontecendo, que é o risco de terceiros e fornecedores, né? Eu tenho uma história rápida, mas vai ser bem rápida, menos de 60 segundos. Há Aham. 15 anos atrás, 18 anos atrás, eu fui auditar um banco japonês, não posso falar o nome, né? O Roberto Uhum. me dá bronca depois. E eu cheguei com o pendrive, entreguei o pendrive na mão do Cybersecurity, porque esse nome é muito importante, né, Denis? Cyber, Uhum. antigamente, essa figura do Cybersecurity era o cara poderoso abaixo do CEO da empresa, cara. Só que você dava o pendrive para ele e ele plugava o pendrive direto na rede e não fazia nenhum teste para avaliar que tipo de informação que você tem dentro do seu pendrive, né? E eu era um prestador de serviço em um terceiro. E, Ah, não. só que aí eu peguei ele na auditoria, porque eu fiz um teste forçado. Eu fiz o teste de entregar para saber se ele fazia o teste mesmo, da área dele ele não fez e ficava no relatório dele, né? Então eu fui o Caramba. auditor maldoso, como falaram ali, mas eu estava fazendo o meu trabalho, mas cai nesse risco de fornecedores e Mas, terceiros ali. mas isso, aproveitando só o cenário, porque assim, eu não posso ver todos esses riscos de cyber aqui e não falar um pouquinho a respeito, né? Que nem isso que você falou, acontece muito, tá? Por quê? Vou pegar aqui alguns pontos. Que nem o Denis citou aqui, pessoal, a falta de cultura, né, de segurança, a falta de gestão de ativos, porque quando o Denis falou da falta de cultura, ele também citou um exemplo ali de gestão de ativos, que basicamente quando você passa por um processo de certificação, né, da ISO 27001, da empresa, você tem controle ali dentro. Não vou ficar citando controle a controle, gente, porque é chato ficar falando de números de controle, mas existe o controle lá para gestão de ativos. E nessa parte de gestão de ativos, você tem que saber todos os ativos que estão dentro da corporação. E aí você tem que falar se você tem máquina guardada, máquina não guardada, se você tem, se são máquinas de colaboradores internos, se são de terceiros, se os terceiros eles têm uma política de BIOD, se eles fazem uso de pendrive, se eles fazem uso de memória externa. Então, todo esse tipo de. Por quê? Para saber como é feito o descarte depois, né? A destruição, o descarte e tudo mais. E o auditor, num cenário desse, ele pode chegar para você, se ele tiver presencial, como o Leandro falou, ele pode chegar e falar assim: pô, cara, não vim com o computador, você consegue baixar isso na sua máquina para mim? Pô, você acabou de colocar lá na sua declaração de aplicabilidade que você não tem, que você não faz uso de memória externa. E aí ele chega com um detalhe simples desse para você. E aí você, não atento, você vai lá, pega, pá, espeta na máquina. Você fala que É. não está liberado, você vai lá e espeta na máquina. Então, assim, perceba, a cultura de segurança, dentro desses cenários todos que estão aqui, lógico, não vou comparar item a item aqui, porque para mim eles estão quase que na mesma grandeza aqui, né? Mas se você não tem a cultura de segurança, todos os demais podem vir a acontecer. Tá? Tanto essa parte regulatória, que na parte regulatória que o Denis disse aqui, ele vai muito de encontro com o que está dizendo ali também na Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é onde está a LGPD, a GDPR ali no início. Uhum. Na parte de interrupções aqui, lembrando, pessoal, a interrupção pode ser a interrupção de um sistema qualquer que não traga tanto impacto. Mas e se for dentro os sistemas que estão classificados dentro de um BIA, que é a sua análise de impacto ao negócio? E se for um sistema crucial para a continuidade do teu negócio? E se for um sistema que você tem um contrato com o cliente, onde o cliente diz que esse sistema não pode ficar fora por mais de 2 horas? Senão é multa. Então perceba que a gente está lidando com o tema aqui de uma forma muito tranquila, muito light, para não assustar. Mas pensa num cenário desse. Aí você fala assim, puta, é verdade. E se eu pego ali um cliente, o cara tem uma multa ali, quando eu vou ver, lógico que as multas não são leoninas, né? Os contratos não permitem, mas basicamente ele pode te multar, dependendo do tipo de contrato, 10, 15, 20% do faturamento daquele mês. E aí? Entende? Então, Uhum. precisa ter esse cenário. E o que mais fortalece você ter essa atenção a estes riscos que foram citados aqui, o principal dele é a falta de cultura de segurança.
tá? De Exatamente. segurança, de gestão de riscos. Quando você não tem essa cultura, quando o board da empresa não tem essa cultura, você está suscetível a todos os outros que ele citou aqui. Tá bom? Denis, desculpa atrapalhar de novo. Fechou? Não, imagina. É isso mesmo, acho que é bom complemento. E aí o Leandro até comentou um ponto, assim, até uma exclusividade aqui, né? A gente tem ele falou da questão do USB, né? Hoje você pluga, né, o USB ali para pegar, e às vezes não faz nenhuma análise. Tem vários endpoints, né? Ali, os antigos antivírus, né? Que fazem análise em cima disso. Só que, pensa o seguinte, quando você coloca um teclado e um mouse, para o computador é um periférico. E existe um ataque também, na verdade, que quando você pluga um dispositivo desse, ele simula, né? Você bota um pendrive, ele vai simular ser um dispositivo, um periférico, e ele vai colocar um maior na sua máquina. E aí, não fazendo, mas já fazendo merchan, a gente tem um produto que a gente criou exclusivo só para isso. Você tem noção? Então, a gente tem um produto que trabalha esse bloqueio. Mas, enfim, não vou ficar falando de produto, mas é algo assim, você parar para pensar, fala, poxa, mas eu já estou seguro, já tenho meu endpoint, só que os endpoints não pegam isso, gente. Então, porque é muito sofisticado, entende? Mas, enfim, vou seguir aqui. E agora, o que eu quero passar para vocês, né? Legal, falei aqui dos principais riscos, né? E entrando aqui agora na parte da solução, né? Como que a gente consegue, né, entregar solução de tudo isso? Hoje, você tem cibersegurança e GRC. Fazendo uma separação dentro da cibersegurança, nós temos o Red Team e o Blue Team, que basicamente, gente, é o time de segurança ofensiva. Então, o Red Team ele tem essa responsabilidade de testar, de validar. São os ethical hackers, né, que trabalham aí a favor da empresa. Então, ele vai trabalhar essa parte de validação, de teste de segurança. E o time do Blue Team é o time de segurança que vai fazer a proteção. Então, ele vai estar analisando o log, vai estar analisando o comportamento, são os TTPs, né, que a gente fala, para poder fazer toda essa proteção, tá? E dentro disso, o que a gente tem? Tem dentro aqui dos pacotes, a gente tem o Red Team as a Service e o Blue Team as a Service. E o GRC dentro de todo esse contexto, né? Só para vocês entenderem, o que a gente faz aqui, né? Quando a gente fala dos serviços de Red Team, nós temos aqui dentro do Red Team as a Service, que é aquele trabalho que eu falei do hacker ético, né? Então imagina o seguinte, imagina você ter a possibilidade de contratar um hacker ali à sua disposição, né? Um hacker ético, para poder fazer uma validação dentro dos seus sistemas, né? Ver se você está em compliance, enfim. O que a gente consegue fazer? A gente tem alguns pacotes aqui. Isso, gente, eu estou falando de maneira geral, tá? Que são serviços já comuns dentro de cibersegurança, só que a gente tem alguns pacotes diferenciais aqui que faz a separação. Então, por exemplo, hoje o Red Team as a Service é modular. Então, eu posso, por exemplo, ter simulações de ataques reais, onde eu faço o teste da eficácia ali da operação. Então, eu vou realmente simular e validar se aquele serviço está funcionando, se aquela empresa está segura. Em paralelo, do outro lado, eu tenho análise de vulnerabilidade e pentest. Qual que é a diferença dos dois? Dos três, na verdade. Então, vamos lá. Simulações de ataques. Eu vou realmente simular, validar e ver se está seguro ou não aquele ambiente. Análise de vulnerabilidade. Eu vou explorar e vou ver se tem alguma brecha, se tem alguma vulnerabilidade, algo que eu possa trabalhar, explorar. E o pentest é a exploração propriamente dito. Então, o hacker, né, o ethical hacker, o que ele vai fazer? Ele vai validar todas essas vulnerabilidades e vai tentar chegar o maior nível possível de acesso. Então, tem casos aqui que a gente faz um teste externo e acaba acessando o banco de dados com informações sigilosas, né? Ali, por exemplo, às vezes pega informações de salário, conta bancária. Gente, tanta coisa que dá para fazer, mas só para vocês entenderem, o pessoal fala muito de pentest, mas não é só pentest, entende? A gente tem vários serviços aqui, né, para trabalhar isso. E, além disso, você tem a simulação de phishing, que você pode fazer aquilo que eu comentei lá atrás, que é simular um órgão, né, ou você mesmo, né, a própria empresa, mandando um e-mail falso, né, para os colaboradores, e eles ver a maturidade deles, ver quem que vai cair. Esse aqui, gente, acho que é o primeiro teste assim, que as empresas deveriam fazer. Isso tem que ser feito de forma recorrente,
né? A cada X tempo você fazer isso, porque toda hora tem um board off-board de colaborador, e a questão da cultura que o Roberto comentou. Porque se você não trabalhar essa cultura, de nada adianta ter sistema, entende? Pegando o outro lado aqui, né? A análise forense digital. Aqui já é um trabalho mais específico ali, que a ideia é você entender o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu. Lembra que eu falei para vocês lá atrás de quando você vai pegar quando você pega um ransomware e você precisa entender o que aconteceu, precisa fazer. A gente consegue fazer essa entrega fazendo toda essa análise e às vezes até em casos judiciais, onde uma empresa está suspeitando de um colaborador que ele está querendo fazer, está vazando dados, então, né, a gente trabalha com o cartorário ali junto, faz toda essa análise dentro do equipamento do colaborador, clona ali o disco, né, o HD, e faz essa análise mais para ter evidência ali jurídica, enfim, né, das empresas, tá? E aí, dando uma pincelada, gente, eu tô até passando mais rápido aqui para a gente não passar o tempo e dar tempo de conteúdo, tá? Mas daqui a pouco eu paro para a gente bater mais um papinho aqui. Esse ponto aqui, esse serviço, esse aqui eu acho que é um dos serviços mais legais assim, que tem, porque é o ASM, que é o gerenciamento de superfície de ataque. Gente, eu falei lá do pentest, falei da simulação de ataque, falei da análise de vulnerabilidade. Imagina o seguinte, será que agora, se eu perguntar para vocês, será que você não tem nenhuma senha vazada na internet? Seu e-mail aí da empresa mesmo, será que as senhas que você tem estão realmente seguras? O que esse serviço faz? Você vai trabalhar a segurança. A gente vai validar domínio, subdomínio, IP, senhas vazadas da internet. Então, o que é feito aqui? É um monitoramento contínuo externo. Então, é para fazer a validação de como que está a sua empresa. Então, nisso aqui, a gente vê tudo que está exposto na internet e, por incrível que pareça, às vezes a empresa pensa assim, não, eu não tenho um sistema externo. Mas com o tempo, vai sendo publicado tanta coisa e o pessoal esquece de tirar, que não é eu pesquisar no Google e vou achar. São várias coisas que estão expostas aí, e com esse serviço a gente consegue descobrir. Então a gente trabalha relatórios periódicos, ou até mesmo liberação de acesso à plataforma, né, a nossa plataforma própria, para que o cliente ele possa, né, estar sabendo e monitorando isso, né, porque isso aí é corriqueiro. Então tem que ver se tem uma senha vazada ou não e trabalhar essa mitigação. Legal? Só mais alguém aqui? Algum comentário aí, Roberto? Não, estou ouvindo aqui atentamente a todos as possibilidades que você tem aí para ajudar o pessoal que está ouvindo. São Como coisas. auditor, É. Roberto, como auditor e consultor nas empresas, eu tenho visto em alguns momentos alguns líderes de segurança da informação, ou TI mesmo, fazendo tentativas de fazer todas essas frentes que o Denis passou aqui. Mas o dia que o empresário chegar à conclusão que uma empresa é formada por recurso, e o recurso não precisa ser só o recurso interno, deixa o recurso interno fazendo a gestão da segurança, do TI, do sistema, tudo bonitinho ali para ajudar ele na performance, e traga alguém que conheça profundamente, porque qual que é a lógica? O seu líder na sua empresa, ele tem o conhecimento do seu negócio, tá tudo certo. Só que o especialista que vem de fora, ele tem conhecimento de 100, 200, 300 negócios que ele participou e já passou por experiências que o seu gestor talvez tenha nascido na sua empresa. Esse é o grande ponto, cara. O grande ponto. Não sei se o Denis tem passado por esse cenário. Assim, vou usar um conceito que normalmente no Brasil foi muito, muito massacrado, né? O conceito de consultor é justamente esse. É custo. Porque o consultor é aquele profissional que ele passou ali por 10, 20, 30, 40 projetos e trouxe a experiência de vários mercados, né? Seja ele da aviação, seja ele do bancário, seja ele do que for, né? Do varejo e assim vai. E não aquele profissional que, tipo, ele pingou de uma empresa A, porque ele trabalhava CLT na empresa A, depois ele foi para B, depois ele foi para C, e quando viu, ele tem 20 anos de carreira em 3 empresas. Não é que não é válido, é super válido. Tem profissional, né, nesse cenário. Só que o consultor, quando ele trabalha de fato para uma consultoria, como o cenário das Big Four, como o cenário de outras consultorias que são menores, mas que pegam projetos excelentes, eles passam por muitos clientes por ano.
por ano. Exatamente. Isso traz para ele uma bagagem em um ano, ele passou por 10, 12 clientes. Enquanto você, em um ano, estava tentando descobrir o processo da sua área lá. Só em Você tava- dois fundos, Roberto, só em 2 fundos de investimento de 2020 para cá, eu fiz mais de 42 investidas. Eu estava no projeto, não estava só olhando, estava no projeto. Pois é, Então, não, cara, olha o assim, Denis. Denis também. Quantos É, projetos você já fez? nem sei nem fazer muita coisa. Só agora a gente tem 5 simultâneos aqui trabalhando. Pois é. É, que eu tô É meio dor e problema a dividindo todo ali. momento, né, Denis? Exatamente, fora o time, né? Porque assim, o que eu vejo aqui. Isso que o Denis está dizendo, o Leandro, tem alguns frameworks, né? A prática de mercado, ele indica que você faça com consultoria externa. Talvez não o monitoramento, como o Denis está explicando, porque tem algumas pessoas que preferem ter o monitoramento dentro de casa. Eu prefiro mais esse cenário aí, de ter ali o parceiro fazendo esse monitoramento e você tomando conta mais da gestão e você vem aqui e cobra o monitoramento aqui, né? Mas, cara, imagina a situação. É que o profissional, na verdade, a empresa ela tem que se preocupar com o core business dela, né? Ela não tem que ficar contratando especialista, tem que focar no produto e no serviço dela. Deixa que os especialistas realmente entrem ali e façam o trabalho que tem que ser feito. O cara que está em casa, né, Denis? Me corrija se eu estou errado. O cara que está em Uhum, casa, ele vai fazer esse teste, legal. Se for uma análise de vulnerabilidade feita com uma aplicação, lá com o Nessus da vida, com o Qualys, pô, tudo bem. Mas mesmo assim, uhum. ele já está ciente das vulnerabilidades que o sistema tem. Então, ele já vai focado naquilo. E é É, legal que o cara vai às cegas, né? Você pega um profissional externo que ele tenta ao máximo ali invadir. exatamente. E vai Fazer várias pegando declarações. os viés possíveis ali. Denis, Oi. vamos implantar LGPD, todo mundo faz a tentativa, poucos conseguem. Saber fazer uma matriz de risco, todos falam que sabe fazer, mas poucos conseguem, porque Aham. sabe quando o profissional descobre que ele não consegue ou não conseguiu? Quando a conta Ah, chega, porque o risco se materializa. E quando ele traz um especialista ou um profissional com uma experiência mais ampla do que ele, e pode ser um as a service, como um back-office para ele, como um suporte, ou pode ser uma consultoria, de certa forma, vai ajudar ele com uma visão que ele não tem de mercado. O empresário tem que hum, entender que ele precisa trazer uma visão nova, uma visão realista do mercado. O nosso empresariado, ele vive muito no mundo do sonho, de olhar, olha, tive- o futuro, o nosso futuro, a perenidade, tá bom? Inclusive o nome da nossa empresa aqui é Perenity, nós buscamos a perenidade dos nossos clientes, mas nós não vendemos sonho, nós vendemos o mundo real. Qual que é o mundo real, amigo? Risco cibernético está aqui e o Denis passou alguns para vocês aqui. E qual que é a proposta de solução que ele está trazendo aqui? Existe uma proposta de solução no final do dia, que é o quê? É você se antecipar a esses riscos. E como você Boa. se antecipa, traz o especialista, caso você não tenha, né? Tira a foto, faz todas as análises e depois você, como o Denis falou, toma-se a decisão se você vai ter uma continuidade com. Porque tudo tem um namoro na vida, não tem, Denis? Não sei se você concorda. Exato. Tudo tem um namoro, Sim. cara. Assim, você não vai contratar a empresa do Denis inteira ou a Perinity inteira aqui, como parceria Perinity, se você não conhecer o que ele faz de fato. A continuidade é a excelência do trabalho que foi feito, né? Exatamente. Pode falar. Não, assim, eu acho que Assim, até puxando esse gancho, hoje, vocês veem, você já tem a credibilidade de toda a expertise de GRC da Perinity, e agora a Perinity está ofertando a consultoria em cibersegurança, o trabalho em cibersegurança. E tanto é que, até agradeço lá, né, o Sr. Lídio, o Jonas, o pessoal que está à frente, Roberto mesmo, que tá à frente aí, mas eu digo assim, toda essa questão da Cyber com GRC, quem não tiver andando com os dois junto, tá para trás, né? Essa é a verdade. e tem um Bom, cenário que eu acho que é isso que o Denis está tentando pregar para vocês, que assim, em muitas situações, tentativa e erro é legal, menos em cibersegurança. menos cibersegurança.
Até a Exatamente. adolescência é permitido, né? Depois que você se torna gente grande ali, você, né, entra na maturidade ali, já fica um pouquinho mais complicado, porque vai refletir diretamente na sua imagem e na sua reputação. E o que o Denis está falando aqui é 100% imagem e reputação. E olha, a imagem e reputação aqui não é só o CNPJ, tá, pessoal? É no CPF do dono. O CPF respinga no CPF do dono e respinga no bolso dele, porque ele mostrou Ó, ali, vai ter o pagamento. É isso? Exato. deixa eu aproveitar, já que você falou, ó, tem um financeiro também, porque se infringir a LGPD no vazamento de dados, é multa. O sequestro de dados. É, Isso aí. exatamente. Denis, eu sei que Gente, você tem mais coisa deixa para eu nos falar. mostrar aí, vai lá. Exato, deixa eu tocar aqui. Gente, bom, então vocês entenderam lá, né, qual que é o objetivo do Red Team, né, do trabalho do Red Team. Agora falando do lado do Blue Team, eu vou passar bem rapidinho aqui. Gente, a ideia aqui do Blue Team as a Service é você trabalhar toda a parte de segurança mesmo defensiva, como eu comentei com vocês. Isso pode ser feito com ferramentas, pessoas e processos. Então, quando a gente fala de ferramenta, hoje nós temos o CIEM, né, que é uma ferramenta, uma plataforma de correlação de logs, onde você traz todos os logs dos endpoints, do AD, do Firewall, e aí você consegue ter uma rastreabilidade dentro de cada evento de segurança, né, que ocorre. Então, o CIEM é uma ferramenta essencial para um time de segurança, né, o SOC, né, que é o Centro de Operações de Segurança, fazer o trabalho, né, e a gestão de incidentes. Então, a gente tem um trabalho tanto com software como com o serviço, né? Então, fazer o monitoramento, né, 24/7. Hoje, uma empresa que não tem esse monitoramento, não existe, gente. O hacker, na madrugada, ele não vai estar esperando você acordar para tentar te atacar. Então, ele vai ficar a todo momento ali, está sempre na frente, né? Junto com isso, auditorias de compliance, né? Então, isso que a gente comentou muito, falou muito de LGPD, a própria ISO 27001, né? Então, é necessário você sempre estar trabalhando auditorias dentro da sua infraestrutura, dentro da sua empresa. Temos serviços gerenciados também, né? Então, no contexto de você trabalhar o monitoramento e a gestão dos devices de segurança, então do Firewall, do endpoint, né? Isso é essencial. Muitas empresas acabam fazendo dentro de casa, como o Roberto comentou. Mas sempre vale, gente, uma consultoria, nem que seja um diagnóstico, nem que seja um assessment. Porque quando você pega um especialista, é ele que vai. Pensa assim, você está indo no médico, né? Ele vai te pedir um exame. E aí, só que quem vai saber ler realmente é o especialista, é o médico. Não adianta você querer jogar na internet, apesar de ter inteligência artificial hoje, mas é até um assunto complicado, né? Complexo, porque o pessoal pega o exame, já joga no ChatGPT, aí começa a aparecer um monte de coisa, aí já, ai, puta, vou morrer amanhã. Calma, gente, vai atrás do especialista, né? Não é assim, né? Eu falo isso pelo meu pai. Meu pai, ele vive fazendo exame ali e tal, né? Toda hora, não, putz, mas o ChatGPT falou isso. Eu falei, pai, já foi no médico? Não. Enfim, mas é isso que vem acontecendo. Bom, passado aqui, parte do Blue Team, tem a parte do GRC, acho que não dá para a gente discutir muito, mas faz todo esse aporte, né? Então, o Leandro, o Roberto, mais que ninguém sabe ali os pilares, né? Então, enfim, governança, gestão de riscos, conformidade. O importante trazer aqui, para vocês entenderem, quando toda a parte de essa parte de cibersegurança totalmente ligada ali naquele ponto ali, você vê, política de segurança da informação está dentro de governança, as responsabilidades claras do CISO, do DPO, dos analistas está lá dentro. Quando você fala de gestão de riscos, gestão de vulnerabilidade, gente, hoje, se você tem sistemas expostos e você não tem uma gestão contínua de vulnerabilidade, é problemático também. Né? Ou você faz um pentest de forma, né, corriqueira, pelo menos uma ou duas vezes no ano, ou com análise de vulnerabilidade, ou você faz uma gestão contínua, né? Então, contrata ali uma empresa para trabalhar esse dia a dia aí, tá? Qual que é a diferença É, do CISO para o DPO? CISO para o DPO. Qual que é a diferença do CISO do DPO? Basicamente, o CISO ele vai trabalhar a parte de segurança mesmo da empresa, né? E o DPO a parte de compliance, né? Muito voltada ali a parte de LGPD. Bom, gente, agora você já sabe onde está o risco, já sabe mostrar a conformidade e já tem quem reaja. E vamos voltar lá naquela quinta-feira, lembra que eu falei lá atrás? O que teria mudado? Né? Voltando àquela quinta-feira ali. Se você tivesse recebido um diagnóstico prévio, né? Se você tivesse corrigido aquelas falhas, né, antes daquela quinta-feira ali problemática, que gerou todo um caos. Gente, o poder de agir antes, ele é muito forte, né? E olha só, né? Agora, aquilo, tchá, 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 né? O que o Roberto comentou lá no início.
a Perinde aqui, né, tá fazendo esse trabalho aqui, essa oferta para vocês aqui, do quê? De só quem participou desse webinar vai receber, gente, um diagnóstico gratuito daquele serviço de ASM. Lembra que eu comentei bastante? Para você validar se tem credencial vazada, se tem, como que tá os seus domínios, se tem alguma coisa, se tem coisas expostas. É só para quem está nesse evento ao vivo, tá, gente? Então, nesse evento agora, eu vou passar. Calma, não precisa todo mundo aí. O próximo slide, eu vou compartilhar aqui um QR Code. Os 20 primeiros que se cadastrarem ali, então, depois vão receber uma ligação do time ali de técnico ali, no time de CS, para poder validar, entender, conversar com vocês e trabalhar, né, de forma gratuita esse serviço. Então, né, a Perente vem trabalhando aqui muito forte aqui para agregar valor, né, para os clientes. E aí eu vou passar aqui agora, passando, ó, já pega ali, vai ter um QR Code, já pega o link e vai estar valendo, hein? Vamos lá. Bom, é isso, gente. Enquanto o pessoal vai pegando ali, eu queria meio que agradecer já, né, a participação. A gente teve que correr aqui, acho que é muita coisa para falar. Não adianta, a gente vai ter que dividir aqui, fazer mais webinars de cibersegurança, né? Eu vou te dizer que assim, a gente gosta de extrapolar o tempo. Esse É negócio legal. de tempo aqui é assim, a gente marca até 4 horas. Normalmente a gente não termina antes das 4h15. Então, Entendi. a gente gosta de ficar batendo papo a respeito do tema, a gente gosta de destrinchar mesmo, gosta de dar visões diferenciadas para os colaboradores, para os profissionais que estão participando do webinar com a gente. Estou vendo ali um monte de coraçãozinho, de Legal. palmas batendo ali. Pessoal, obrigado pela participação. Vou só lembrar uma coisa que é interessante que vocês façam. Há muito tempo atrás, numa das empresas, eu só trabalhei em 3 na minha vida, né? Só que, graças a Deus, 2 delas têm consultoria e uma não, né? Que era uma grande empresa de telecomunicações. Eles tinham um mapa que hoje vocês não costumam ver. Antigamente eles colocavam tipo um banner, como se fosse um banner de empresas, né? E eles faziam um correlacionamento dos frameworks naquele banner. Então era um painel gigante. Se vocês pudessem ver aqui na sala de casa, o teto é alto. Então tem um paredão aqui que eu jogo o projetor aqui quando eu quero fazer uma festa aqui com imagem, coisa assim. E eles faziam. Então eles correlacionavam. Olha a segunda enquete aparecendo aí, pessoal. Se vocês puderem responder, é legal. Tá? E eles correlacionavam. Então, por exemplo, se você pegar esse cenário que o Denis colocou para vocês agora, eu consigo fazer um chapeuzinho para vocês, ó. LGPD, que vem aqui, e aí com privacidade. Lá nos artigos, tem uns numerinhos de artigo lá, depois vocês procurem, porque incentivar a pesquisa faz bem, né? Tem 2 artigos, não mais que isso, que falam de segurança. Só que são os 2 artigos, 2, 3 artigos mais importantes que tem na LGPD. Por quê? Porque contrato não protege dado. Contrato protege as partes. Quem protege dado é a segurança da informação. Então, quando algum escritório, eles podem brigar comigo, tá? Que eu não ligo. Quando algum escritório falar para vocês que, nossa, quem faz isso são só aqui os advogados. Não é verdade. São profissionais como o Denis ali, ó, que ajuda a te proteger. Então, o que acontece? LGPD. Nesses 2 artigozinhos vai entrar aqui segurança da informação. Se você for lá, como ele fala que você tem que usar de todos os artifícios necessários para proteger o ambiente onde tem o dado, o que você faz? Você vai para uma ISO 27001. Você vai para um NIST. Você vai para um framework lá do SIS-20. E nestes casos, você tem lá os domínios e as proteções de fato necessárias. E dentro deste cenário da ISO, se você pegar outros domínios ali dentro, vem falando de senhas, vem falando de gestão de ativos, que o Denis falou aqui, que tudo isso que ele está fazendo é para proteger os ativos dentro da empresa, para desses ativos não vazar informação. Tá vendo o link? Então, dali, deste cenário todo, você tira, dentro de um dos artigos ali, dos domínios da ISO, tem um lá que fala da continuidade, dos testes de invasão, das análises de vulnerabilidade, da continuidade de negócio, como eu citei ali. E aí, dali, sai a 22301, sai outros cenários.
tudo isso é amarrado. Se vocês, lógico que eu estou dando exemplo aqui para vocês, grande parte do nosso público é focado em segurança, mas também em gestão de riscos, né, das áreas de gestão de riscos, das áreas de compliance, controles internos, mas saber amarrar isso na cabeça, esses frameworks na cabeça, é importantíssimo, porque senão você entra no cenário de achar que, vou fazer esse aqui, já, tá bom isso aqui já. E não tá. Então, assim, qual é a ideia da Perinity? A Perinity, como ela traz para vocês a solução adequada para governança, riscos e compliance, onde dentro disso tem várias outras áreas. Não vamos entrar em linhas de defesa, nada disso agora, né, Leandro? Porque é um outro assunto, né? Nós estamos falando aqui de cyber, nesse cenário agora que não deixa de ser uma linha lá. Mas, assim, vocês precisam entender essa amarração. E dentro do nosso software, a gente consegue te apoiar em automatizar, não, pessoal, sistematizar todo esse fluxo, todas essas atividades, controles, domínios que tem nesses frameworks. Tá? A gente consegue trazer isso lá dentro do Perinity GRC. E agora a gente está fazendo o quê? A Perinity vem com mais uma grande inovação para vocês ali, de trazer um parceiro, né? Assim como a gente tem o Leandro Jesus, que é consultor Perinity, a gente tem o William Levati, a gente tem o professor Marcos Assi, agora a gente tem o Denis Silva, com todo o skill que a OnSecure tem. Ok? Então vamos lá, eu vou para os agradecimentos. Leandro, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. É sempre um prazer tê-lo aqui no nosso bate-papo, pelo tamanho da expertise que você tem, vivência e os exemplos fáceis. Riquíssimo aí. Colaborou muito aí. Tá, Tá de não. fone desligado. Ih, desligou. Ah, não tá ouvindo. Deu ruim. O fone do Leandro tá desligado. Tá bom. Vamos lá, Agora Denis. foi, Então, perdão, Denis, Agora agora foi. foi. Simplesmente desapareceu aqui da tela aqui o Caramba. cortezinho ali. Não, tranquilo, vamos lá. Só uma questão rápida. Você protege a empresa, não protege? Tá bom, mas deixa o sistema aberto com 1, 2, 3, 4, né, Denis? Exatamente. Isso, isso não é segurança, é um teatrinho, né? Vamos mais um aqui mas, só para fechar, eu prometo. Os hackers não invadem a empresa, eles invadem as pessoas, como o Roberto falou lá atrás. Mas quem tem que treinar a pessoa contra o crime? É o empresário, ele tem que trazer essa expertise. Então, qual que é a lógica aqui, né, nas nossas frentes de consultoria? Que seja muito bem-vindo aí, Denis, para reforçar cada vez mais esse time aí. Nós temos um desafio aqui que nós temos uma super ferramenta, para mim, uma das melhores de mercado. Por que eu digo uma das melhores de mercado? Porque quando eu já fiz projeto não Perinity, tinha-se uma questão de que os nossos artefatos sobrava informação nos outros sistemas de GRC. E quando nós plugamos na Perint, deu quase um casamento perfeito de você pegar o nosso conteúdo de consultoria para ajudar o cliente e depois entrar com uma ferramenta e vice-versa ali, né? Então tem essa questão da soma. Então, queria agradecer mais essa participação aqui, que me foi permitida aqui. Tá? Deixa o convite aqui para quem quiser saber um pouco mais sobre GRC, né? Eu toco essa frente aqui, governança, riscos e compliance. E é claro que riscos, vocês observaram aqui, que tem essa parceria aqui com o Roberto, com o Denis, com o Ilha. Nós somamos essa governança também. Todo o GRC acaba tendo essa parceria porque envolve cyber, sistema de segurança da informação, continuidade e por aí vai. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse conteúdo, tem um canal que eu estou divulgando bem ali na internet, no meu LinkedIn, que já foi colocado aqui, mas no canal do Instagram, chama O Conselheiro, O Conselheiro Empresarial. Tá? Já passamos de 40 mil lá e todo dia eu coloco um conteúdo novo lá. E aguardo vocês lá. E aguardo vocês na próxima webinar aqui. E o Leandro ainda contribui, ele junto com toda a nossa equipe técnica aqui da Perint, lá no canal onde tem nossos cursos, né, na internet. Que é um sucesso, né? O conteúdo Perinity já tem 2 anos de material básico bem feito. Hoje nós temos materiais lá de riscos, controles, compliance, continuidade de negócios.
tem o outro agora que é apoio metodológico, material gratuito, com mais de 2 horas, muitas aulas com certificado, tudo gratuitamente para vocês que querem dar os primeiros passos na conscientização, porque o nosso mote é transferência de conhecimento, mesmo que vocês não adquiram a nossa ferramenta, né? Mas nós entregamos esse conhecimento para vocês saberem o quanto é importante se antecipar os riscos aqui, tá bom? Obrigado. E tem uma novidade aí que vai ser lançada, né? Parece que vai ter uma nova jornada agora, porque tudo isso que a gente fala de conhecimento, pessoal, a gente chama de jornada, né? Então vai ter uma nova jornada aí que, se eu não me engano, vai ser voltada para a segurança, tá? Então eu não posso dar muito spoiler aqui, falar muito para não perder a Pelo que eu graça. vi lá, Roberto, mais de 1.000 pessoas já passaram por um dos treinamentos que eu fiz há 1 ano e meio atrás. Mas, assim, deve ter passado muito mais do que isso lá. Observa, se um treinamento nosso já treinou mais de 1.000 pessoas, já ficamos tranquilos, né? Porque são 1.000 empresas que já tiveram ali, pelo menos, uma ideia do que é risco, do que é compliance, do que é governança, né? Então, isso é muito, muito bom. Seja bem-vindo, William. Pessoal, Obrigado. deixa eu fazer como sempre, eu vou encerrar o bate-papo aqui, porque senão a gente vai ficar contando aqui de tudo que a gente gosta de fazer, e aí a gente acaba não encerrando, acaba ocupando aí o tempo de vocês, e esse webinar, ele veio para as 15 horas, né? Então vocês ainda estão no meio do expediente aí. Espero que a gente tenha conseguido trazer para vocês um pouco mais de conhecimento nesta disciplina, tá? E qualquer dúvida, querem conhecer mais, manda mensagem aqui para a gente, tá? Estamos à disposição, a gente vai responder com todo carinho do mundo e sem compromisso, pessoal, tá bom? Como o professor aqui, Leandro Jesus, disse, conteúdo gratuito, tá? Para que vocês consigam trabalhar da melhor forma. Pessoal, dou por encerrado aqui mais esse webinar Pirinity. Um abraço e boa tarde para todo mundo. Denis? Obrigado, pessoal. Obrigado, Leandro. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.